se fosse um homem de bem, teria morrido. Esta frase guarda consigo uma verdade intrínseca. Ainda que as pessoas costumem proferi-la com um tom pejorativo, ela representa a ideia natural de que o planeta Terra, por função, consiste em moradia aos imperfeitos e ignorantes, vulgos maus, em sua maioria. Enquanto para os bons, o melhor que pode acontecer em termos de liberdade espiritual é o seu desligamento da matéria. Sim, existe uma frase de Raul Teixeira que sintetiza muito bem essa reflexão, a qual diz: a morte é uma libertação para quem viveu se libertando. Em outras palavras, aqueles que aproveitaram bem o seu tempo nesta encarnação para desenvolver seus princípios morais, para aprimorar seus sentimentos e para praticar o bem o suficiente até redimir um pouco suas faltas, desapegando-se também da matéria. Estes sim terão o desencarne como uma alegria e uma bênção. Refletindo sobre isso, porém, dá-se a impressão de que a vida carnal é uma constante de infelicidades e tragédias em comparação com a vida espiritual. Mas, de fato, é preciso ressaltar que a oportunidade encarnatória, ainda que hora ou outra seja mesmo muito difícil, ela também é uma experiência maravilhosa e recheada de momentos de felicidade e satisfação, sendo indispensável para nossa evolução e aprendizado. No entanto, apesar dos lados positivos e negativos que a vida no planeta Terra impõe aos homens, esse estágio de provas e expiações tem sua característica muito bem definida e se assemelha muito a uma escola e, muitas vezes, e quase sempre, na verdade, também é uma prisão. É neste sentido que a reflexão de hoje vem chamar a nossa atenção, no aspecto associado ao cárcere, as duras penas que prendem os espíritos endividados ao pagamento de suas dívidas na matéria, perante a lei de Deus. Para tanto, a tendência é que só precise de mais tempo neste mundo aqueles que ainda têm algo ou muito o que pagar para aliviar a sua pena, assim como um prisioneiro faz ao cumprir os seus anos em uma penitenciária. Contudo, para nossa alegria, essa espécie de cadeia, entre aspas, na qual Deus nos enviou, é certamente muito mais misericordiosa, justa e boa do que as que os seres humanos construíram. Afinal, pelo menos nesta vida, existe uma certa liberdade, a qual chamamos livre-arbítrio, para tentar, de muitas maneiras, a nossa busca por redenção, transformando o homem velho no homem novo e renovado. Além disso, diferentemente do que acontece com os presos ao serem libertados nas cadeias do mundo, é possível, nesta vida terrena, recomeçar sem o peso ou o estigma que a cadeia traz consigo através das reencarnações. Eis um lembrete do que discutimos no capítulo sobre o esquecimento do passado. Refletindo mais a fundo sobre o assunto, pode-se entender por que, para nós espíritas, quando um homem bom desencarna, é motivo de festa no mundo espiritual, ainda que a saudade fique para os que dizem adeus na matéria. Por outro lado, quando uma pessoa não foi capaz de aproveitar com discernimento, maturidade e boa vontade a sua passagem pela vida corpórea e desencarna taxada como uma pessoa má por sua própria consciência, aí temos um motivo de tristeza, porque deixar de cumprir com suas obrigações na hora da prova material acarreta em um desencarne punitivo, entre aspas, como consequência da própria incúria. Onde quero chegar com esse apontamento óbvio que, desde que a vida se faz necessária para o aprimoramento espiritual dos ignorantes e para a transformação dos maus em bons, o ideal é que eles tenham mais tempo de vida, que aproveitem esse tempo para a sua renovação, que, ainda que a contragosto, perdurem nesta encarnação o máximo possível,
para aproveitar as tão sagradas oportunidades que Deus confere a eles para se harmonizar com as leis universais. Para os bons, ir embora deste plano é uma alegria disfarçada, distinta e especial, ofertada apenas para aqueles que tentam purificar ou já purificaram a sua consciência, libertando-se deste mundo prisão, para seguir adiante na obra divina. Ao bom virá o progresso e o desligamento gradativo da matéria. Em outras palavras, desde que cumpriram a sua missão neste mundo, seguem para mundos de regeneração e já não são mais obrigados a passar pelas duras provas que este planeta impõe. Eis a razão de estar com a verdade quem afirma: se fosse um homem de bem teria morrido. Não no sentido de que os bons merecem a morte, ou que deseja-se que isso aconteça com eles, mas na ideia de que, se a despedida se faz inevitável e chegou a hora de passar adiante para o mundo astral, ora, que momento feliz para um espírito que se emancipa da matéria, desde que viveu se libertando dela. Afinal, ninguém pode intervir no chamado de Deus ao retorno à pátria espiritual. E quando ele o faz para um bom filho, para recebê-lo, como o pai o fez com o filho pródigo, acolhendo-o das vicissitudes da vida para abençoá-lo na seara divinal. Não cabe a nós julgar, no entanto, se esse ou aquele merecia ou não ter morrido, ou se valeria mais ou menos a pena esse ter ido embora no lugar daquele, ou se valeria mais ou menos a pena esse ter ido embora no lugar daquele. Ora, que infantilidade moral! Jesus disse que somos deuses, mas não para nos dar permissão para julgar nossos irmãos, pois isso cabe apenas a Deus. Ele queria nos ensinar que cada um de nós tem a capacidade para ser a imagem e semelhança do Pai Superior, pulsos de amor e luz, que se desenvolvem devagar e passam pela vida para estagiar na escola da existência. Ainda que nos sintamos presos aqui, com dificuldades de encontrar a nossa essência divina dentro de si, vagando a esmo por essa longa jornada, ainda assim, temos o Evangelho como guia, e todos guardam em si capacidade para fazer sua luz brilhar um pouco mais a cada dia. Cabe a nós, talvez, não nos preocupar tanto com o que deveria ter sido, porém, nos convém muito fazer a nossa parte a fim de que, quando chegar a nossa hora de dizer adeus a este mundo, tenhamos a certeza de que seremos recebidos do lado de lá um pouco melhores do que quando daqui saímos. Nessa tarefa tão difícil, rogamos, hoje e sempre, que Deus nos abençoe.